E aí, pessoal? Fala aí, eu sou Rodrigo Muniz, eu serei seu tutor ou analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Sejam bem-vindos à 15ª sessão do curso. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar essas aulas, se inscrevam no canal para acompanhar, ativem as notificações, compartilhem para que mais pessoas possam aprender e aquele blá 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 todo de criador de conteúdo, né? Tem uma luz aqui na minha cara. Bom, na aula anterior a gente terminou de ver todo o necessário para podermos começar exercícios de programação JavaScript. Nos últimos dois vídeos vimos condicionais e loops, né? É só vocês verificarem na lista de JavaScript. E hoje nós vamos ver uma forma que podemos manejar erros, né? Dentro desse controle a gente tem essa manipulação de erros que é a aula de hoje. JavaScript tem um mecanismo que é de uma maneira bem parecida com if-else, né? Se chama try-catch. E essa estrutura vai nos permitir avaliar certos fragmentos de código e quando retornar uma mensagem de erro, o código lançar um erro, será captado no catch, né? Essa é uma maneira de trabalhar direcionando o erro, ou seja, repetindo um pouquinho melhor explicado, quando uma mensagem de erro é lançada no seu código, ou necessariamente o código lançar um erro, a parte do catch vai capturar esse erro para que não seja apresentado, não seja travado a aplicação e o que a gente colocou nesse catch que vai ser lançado, né? Bom, isso é feito da seguinte maneira, na seguinte estrutura. Deixa eu sair daqui da frente de vocês, para que vocês enxerguem melhor, desativar. Pronto. Aproveitar e desligar essa luz aqui, tá enorme na minha cara. Só um minuto. Pronto, agora sim. Então, vamos lá, né? A gente tem aqui nossa telinha, um try-catch. Try-catch. Aqui nós temos nosso try-catch, né? Bom, como é que funciona o nosso try-catch? O código que será avaliado, ele vai vir aqui dentro do try, ok? Se o código do try retornar algum erro, a parte do catch que captura esse erro, ou seja, qualquer erro que retorna aqui, a execução do catch o catch será executado, né, passando o erro para essa variável erro aqui. E a gente tem mais um ponto que é o finally, ou seja, ficaria assim, né? Bom, esse finally, adicionalmente, né, é a terceira parte nessa estrutura. Ela não é muito utilizada, mas vocês podem acabar visualizando aí alguns códigos antigos e tudo mais, então eu vou acabar explicando para vocês. Bom, como é que funciona, né? Tá, vamos lá, vamos fazer um código aqui, bem simples, um console.log, que vai retornar um try, que será o código que será avaliado, ok? E aqui no nosso catch, vamos fazer mais um console.log, catch, escrevi certinho, captura, captura qualquer retorno de erro do try. Tá aí, ok? E aqui no finally, não tão usado, mas temos que aprender, console.log. Gente, vamos lá, atenção, finally. Bom, aqui se executará sempre ao final de um bloco try catch. Ok? Fechando tudinho, tudinho bonitinho, blá blá blá. Deixa eu voltar para cá para o nosso código. Ok, vamos salvar então esse nosso código. Bom, o que a gente tem aqui, né? Olha aqui a nossa execução aqui, tá? Vejam que se me retorna o try, né? O nosso console log do try e o finally.
Como não há um erro no bloco de código do try, o bloco de catch não captura nada e não retorna, né? Eu posso fazer a seguinte coisa aqui, console.log, segunda mensagem. E aqui nós temos o código que será avaliado, a segunda mensagem e o feeling, né? Então imagine que entre essa primeira mensagem do try e essa segunda mensagem do try que a gente botou como segunda mensagem, o código execute ou retorne um erro, né? Eu vou aqui nesse código propositalmente colocar uma variável que não existe, que não foi declarada entre a primeira execução e a segunda execução, né? Variável que não existe. Fica bem claro, tá? E vamos salvar esse código aqui. Tcharam! Aqui está a nossa execução. Ok? Vejam que ao atingir o erro da variável não declarada, o bloco de catch é executado. Ou seja, capta o erro surgido ou lançado no try e o sistema executa o restante e nenhum erro é retornado no console. O que se encontra no finally sempre será executado. Ou seja, a gente não vai executar a segunda mensagem, porque quando ele chegou aqui, ele executou o erro e pulou para o catch. E executou o código que está no catch e o finally sempre será executado. E nada é apresentado no console, né? Não é necessário porque não é necessário apresentar porque a gente está usando o try-catch. Veja como fica essa variável sem esse tratamento, ou seja, fora do try-catch. Se eu usar ela, por exemplo, vou fazer ela aqui fora aqui para vocês verem. Variável que não existe. Aqui a gente tem um reference erro, né? A gente apresenta para a gente um reference erro. É exatamente o que está acontecendo aqui, mas que não é apresentado por causa do catch. Beleza? Voltando para o nosso código. E dependendo do erro, né, o código não continua a execução. Por isso devemos realizar o tratamento de erro, né, que é esse try-catch, para que não seja interrompido a execução para o usuário, para que nenhum alerta seja apresentado, a gente consiga controlar o erro que deve ser apresentado. A gente também pode imprimir esse erro no console. Ele vai se encontrar nessa variável aqui, tá? O erro que é apresentado aqui se encontra nessa variável. Então, se a gente chegar aqui e fizer um console.log erro, a gente tem aqui o erro referente, que quando lançou aqui no try, ele salvou nessa variável, e aqui a gente tem a impressão do erro, que é a variável que não existe, ela não foi definida. Se a gente quiser apresentar certinho, saber qual é o erro que fez a interrupção desse código aqui bonitinho para a gente, ok? Vamos lá, vamos continuar. Erro de referência, que a variável não existe, tá. Agora, aqui, intencionalmente, cometemos o erro de declarar uma variável não existente. Mas, por exemplo, imagine um formulário onde estamos esperando dados numéricos e nos chegam como texto. Então, eu posso lançar um erro próprio, personalizado, onde falaremos que estávamos esperando números e foi no enviado o texto. Então, podemos lançar erros que se entrem na lógica do nosso programa, né? E não necessariamente um erro de sintaxe, como esse que eu lancei aqui por a variável não existir. Retornando aqui, eu quero que atente mais uma vez que é executado o primeiro console log, tá? Do try, e somente quando o try detecta o erro, todo o código restante de try não é executado. Ou seja, esse código aqui não é executado. Passando assim para o catch que captura o erro. Isso é muito importante que vocês lembrem e saibam. Esse código aqui não foi executado, porque uma vez lançado o erro, já vai para o catch, ok? Bom, vamos fazer agora como podemos fazer nossas próprias mensagens seguindo essa linha de um formulário que está precisando de um número e acaba não sendo lançado um número, tá?
eu não vou fechar esse aqui, vou abrir um outro try-catch. Também com um finally, só para vocês saberem. Ok, até aí. E a gente vai fazer aqui dentro do try. Eu vou lançar um let número recebendo 10. Isso pode vir de qualquer formulário, de qualquer lugar. Tá? Declaramos uma variável com um número, mas isso pode ser a partir de qualquer banco de dados. If, e vou abrir aqui um if. Nesse if vai ter uma condição para verificarmos se a variável número é um número e podemos lançar uma exceção para cair na exceção. Caso não caia na exceção, nosso console.log vai continuar. Caso não entre nessa seção para puxar o catch, nosso console.log vai ser executado e vai fazer um número vezes número. Ou seja, uma multiplicação do número pelo número, mas antes a gente vai verificar aqui se esse número é realmente um número. Não há necessidade de cair nesse console log e isso aqui entrar, por exemplo, uma string A. Vai ser A vezes A, então aqui a gente vai fazer essa verificação. Bom, a gente pode usar a função isNone, né? Vou botar ela aqui para vocês saberem. isNone. Que para verificar se uma variável é um número, como se fosse a pergunta is not a number, ou seja, não é um número. Se não for um número, true, como a variável número é um número, logo retorna falso, ou seja, vai ficar mais ou menos assim. Is none, fazendo o teste na variável número, ok? Deixa eu tirar aqui, porque agora a gente já tem ele ali. Vamos tentar explicar de novo isso aqui. Ou seja, ele se retornar true, é porque não é um número e vai entrar nesse if. E não tem como ser realizada a multiplicação que a gente tem aqui no nosso console.log. Precisamos retornar um erro para o CRET. Então aqui eu posso jogar um erro. Tá? Com essa nomenclatura aqui da JavaScript. Como é que eu posso explicar isso aqui de novo? Isso aqui está fazendo uma pergunta assim, não é um número? Ou seja, ele está fazendo essa pergunta. No caso aqui, como é um número, vai retornar falso, né? E vai sair. Caso aqui não seja um número, ele vai perguntar, não é um número? Correto, não é um número. True, e vai entrar no nosso if aqui. Meu celular vibrou mais uma vez. Se vocês estão seguindo a aula passo a passo, vão lembrar do site do Developer Mozilla, que eu sempre deixo aqui para vocês. E na documentação fala de alguns tipos de erros, né? Mas temos um convencional standard genérico que se chama erro. Então eu posso aqui jogar um novo quê? Um novo erro. E o erro que eu quero que seja jogado para o erro. Variável não é um número válido. Ok? Vejo que se eu posso até botar aqui de novo, deixa eu dar um Ctrl C aqui. Só em escrever o ER, né? ERR, nos retorna vários tipos de erros que podemos selecionar, né? Vou botar mais uma vez aqui. Se você não está seguro que tipo de erro seria, ou se vai ser um erro para a lógica dentro do seu programa, como se o programa não está esperando um tipo de dado ou valor, simplesmente defina um erro genérico, né? E dentro dos parentes você pode lançar uma mensagem que se passará ao usuário. Aqui a gente vai lançar um erro genérico e o nosso erro genérico vai ser variável não é um número válido. Nosso console log que vai ser executado caso não acesse essa lógica aqui. E o nosso cat erro ali embaixo, né? Então, quando não for um número, o if se torna verdadeiro com a função isNone e acessando o if, o throw vai lançar um erro e demais código do try não será executado, como o console que multiplica os números. O erro será lançado para o cat. Então, no cat, poderíamos mandar o erro para o console, né? Explicar o que está acontecendo, por que a gente acessou esse cat. Eu posso mandar aqui um console.log
Sistema apresentou uma inconsistência. Qual inconsistência? Essa. Erro. Que a gente lançou daqui para cá. Bom, nesse aqui eu não vou usar o finally. A gente já sabe que o finally sempre será executado, beleza? Deixa eu pular aqui um console.log. Ctrl S. E aqui nós temos o 100, né? 10 vezes 10 não é lançado o erro no if e a multiplicação executada. E caso eu troque isso aqui para o caractere OI, lembrando que isso aqui pode vir de qualquer lugar, né? Se eu dou um Ctrl S, a gente tem aqui a nossa inconsistência. O sistema apresentou uma inconsistência, erro, variável não é um número válido. Variável não é um número válido corretamente. Vimos então, hoje, nessa aula, nessa sessão, o try, catch, finally. O finally passei só para estar na documentação, tá? Que vocês podem encontrar na documentação. Lembrando que ele é um bloco que sempre será executado, mas particularmente você o verá bem pouco, né? Mas é bom saber. Deixa eu retornar aqui para vocês. Hoje a aula foi bem curta, somente esse ponto. Bom, com essas estruturas do try-catch, que é uma estrutura de controle com manipulação de erros, também podemos preparar de uma forma mais ordenada, melhor avaliada, já que já estaríamos pensando onde poderia ocorrer certos erros. Não só erros de sintaxe, né? Erros de lógicas também, que muitas vezes temos em aplicação web. Ao esperar um certo tipo de dado do usuário, recebemos outro, como a gente viu aqui agora. Nós mesmos podemos nos assegurar avaliando o nosso código e encapsulando no try-catch para que se em algum momento há um erro, ele será capturado e não vai mostrar para o usuário, a gente vai tratar esse erro de alguma forma. É sempre importante que o usuário não passe por esse tipo de situação e a gente que trate no nosso código, né? Bom, a gente encerra por hoje aqui nossa aula dedicada à manipulação de erro no JavaScript. Mais uma vez eu vou colocar o MDN, a documentação, nos links aqui abaixo, que é importante a gente saber. Obrigado pela sua atenção até aqui esse momento, nessas aulas, sua presença hoje aqui. Eu sou Rodrigo Muniz, façam suas críticas em como eu posso melhorar. Sempre é bom melhorar. Se inscrevam para acompanhar, aquele blá blá tudo de criador de conteúdo. E até a próxima sessão. Valeu!